Você está ouvindo o História FM. História cultural. Quando eu falo isso, você sabe do que eu tô falando? Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto, eu convidei o professor Luiz César de Sá, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Luiz, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Olá, Iclis. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. É um prazer falar com você de um tema que me interessa muito. Eu sou professor de Teoria da História da Universidade de Brasília, onde eu trabalho desde 2018 e as minhas pesquisas têm uma relação com a história cultural, porque ela faz parte da minha formação. Eu estudo basicamente práticas intelectuais e atividades letradas nas épocas moderna e contemporânea, e me dediquei especificamente ao problema da autoridade e da controvérsia, como, digamos assim, chaves de leitura para entender o funcionamento de sociedades do antigo regime e também aquelas que aparecem no Ocidente a partir dos séculos XVIII e XIX. Então é isso, gente. Vamos entender um pouco mais o que é, afinal, história cultural, depois que eu der um recadinho para vocês. Chegou a Black Week da Insider. Entre hoje, dia 24 de novembro, e o dia 28, você consegue várias ofertas novas promoções que estão surgindo nessa semana, que ainda não tinham aparecido no resto do mês. E se você usar o cupom HistóriaFMBF, BF de Black Friday no caso, você consegue 15% de desconto. E somando isso com alguns descontos que você acha no site, se você pegar os descontos certos, você pode conseguir até 40% de desconto. É quase metade do preço. E por que vale tanto a pena? Porque as roupas da Insider são extremamente confortáveis, tanto do ponto de vista térmico quanto tátil. Elas não desbotam, desamassam no corpo, o suor evapora mais rápido e a camiseta demora mais para pegar cheiro. E por aí vai, entre outras vantagens, claro. Você não vai se arrepender de virar cliente da Insider, mas vai se arrepender de perder os descontos dessa última semana de Black Friday. Então, na hora de fechar a compra, você pode usar o cupom HistóriaFMBF, BF de Black Friday, mas também você pode acessar o site da Insider pelo link que está aqui embaixo na descrição desse episódio, ao invés de acessar por um outro link genérico, sei lá. Porque se você entrar por esse link, você garante automaticamente aquele desconto de 15% de desconto. Nem precisa botar o cupom. E você ajuda muito o História FM, porque a Insider monitora esses links, monitora cupom. Então, se você usa esses descontos, o pessoal vai entender que vale a pena continuar apoiando o História FM. Então, aproveita lá, porque, como eu já falei e vou repetir, você não vai se arrepender de virar cliente da Insider, mas vai se arrepender de perder os descontos desse mês. Então, corre lá, porque depois que você usa Insider, você não quer voltar atrás. E claro, eu tenho que lembrar vocês da nossa campanha no Apoia-se, porque é ela que mantém esse podcast de pé desde o seu primeiro dia. É a nossa campanha lá em apoia.se/brigahistoria que mantém o História FM no ar. E você pode apoiar esse projeto, você pode fazer parte disso a partir de R$2 por mês, por cartão, boleto, como você preferir. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Fernando Landgraf, Maria Canezinho, Bernardo Medeiros, Keila Longen, Naif Pellini e Paloma Porto. Muito obrigado, pessoal. São vocês que fazem esse podcast existir. Se eu pronunciei o nome de alguém errado, me desculpe. Eu sei muito bem como é as pessoas pronunciarem o seu nome errado. E se você quer fazer parte disso, você pode em apoia.se/brigahistoria. Ou se quiser fazer um apoio pontual, você pode fazer isso pela chave Pix leiturabrigahistoria@gmail.com. O Peter Burke é um grande historiador, talvez um dos historiadores mais reconhecidos hoje em dia. Tanto que uma das frases dele, que é aquela famosa, que a função do historiador é relembrar a sociedade aquilo que ela quer esquecer, virou inclusive um chavão para definir quem é o historiador e qual a função social do historiador. Para começar, eu queria fazer uma pergunta que é bem básica, entre aspas, né, que é a base desse episódio, mas que a resposta pode ser bem mais complexa do que aparenta, que é perguntar, afinal de contas, o que seria história cultural, né? Qual é a definição de história cultural exatamente? E ela seria uma escola historiográfica, uma metodologia, uma filosofia? O que é exatamente? Iclis, para tentar explicar o que significa história cultural, eu acho que seria interessante começar de alguns casos, tentar explorar algumas situações concretas e a partir daí
buscar uma definição tanto historiográfica quanto epistemológica desse conceito que é tão complexo. Então eu queria contar para você 2 causos, digamos assim, que são interessantes. O primeiro deles tem a ver com a chegada do Capitão Cook no Havaí. Como você sabe, o Capitão Cook fez uma série de viagens naquela região no final do século XVIII, né? São várias explorações que ele fez pelo Pacífico, e em uma delas ele justamente descobre o arquipélago do Havaí. E a tripulação, a princípio, segundo os relatos a que a gente tem acesso, foi recebida com toda a cordialidade e com todo o respeito, digamos. Acontece que, e essa parte da história também é bastante conhecida, né? Depois dessa primeira visita, né, que corre muito bem, ele precisa retornar às ilhas porque teve um problema com a sua tripulação e com o navio. Quando ele retorna, acontece uma espécie de tensão com as populações autóctones, né? Porque a chegada da segunda vez não é bem vista, e acontece uma altercação que leva a que o próprio Capitão Cook seja assassinado. Ora, essa história ela acabou levando a uma grande controvérsia. O plano 2, antropólogos. Antropólogos, de alguma maneira, especializados nas dinâmicas culturais. De um lado, um grande professor de Chicago, chamado Marshall Sahlins, desenvolveu uma interpretação que se tornou muito famosa, muito conhecida e muito respeitada, inclusive aqui no Brasil, sobretudo por um livro chamado Ilhas de História, que todo mundo pode encontrar facilmente. No caso da interpretação do Marshall Sahlins, a morte do Capitão Cook nessas circunstâncias, ela aconteceu por uma espécie de conflito cultural. Como a primeira chegada dele ao arquipélago teria acontecido num período específico de festividades rituais dos habitantes do Havaí, o Cook teria sido imediatamente reconhecido como uma divindade, no caso o deus da fertilidade daquele coletivo. E isso teria explicado, então, a recepção muito calorosa que ele teve. Acontece que, quando ele precisou retornar de maneira completamente desavisada, isso entrava em contradição com o mecanismo ritualístico que o favoreceu no primeiro momento. E então, esse retorno dele teria justamente provocado uma grande incompreensão da parte dos havaianos e, por conseguinte, ele teria sido, então, morto. Então, essa primeira interpretação ela é interessante porque ela tenta resolver uma dicotomia entre um acontecimento bem específico, né, singular, um evento, que seria a chegada do Capitão Cook ao Havaí, a, digamos assim, um esquema interpretativo que tem um peso muito mais generalizável do que esse acontecimento singular. Então, haveria aí uma relação entre o evento, de um lado, e uma estrutura, de outro, que seria justamente o modo como os havaianos compreenderiam a sua própria realidade, o seu próprio universo, e como eles acomodaram o episódio da chegada do Capitão Cook a essa visão de mundo, a gente poderia dizer assim, para ir rápido. Ora, um outro intelectual chamado Ganath Obzikri se mostrou completamente contrário a essa interpretação, né? Ele vai dizer, numa série de textos, que o Marshall Sahlins sustentava, no fundo, uma visão completamente condescendente das populações havaianas. Por quê? Porque imaginava que os havaianos fossem uma espécie de população num estado pré-lógico do conhecimento, ou seja, eles seriam incapazes de entender que existe uma diferença entre o navegador que chegou ali, que seria o Capitão Cook, e uma divindade. Seria como se eles fossem absolutamente tributários de uma espécie de pensamento mítico e mágico. Então, quando ele, digamos, encontra essa versão do Sahlins, ele acaba trabalhando numa possibilidade alternativa, que seria a seguinte: os havaianos mataram o Capitão Cook porque eles perceberam que a presença do Capitão Cook era perigosa para eles, ela ameaçava os seus interesses, e esses interesses estavam, portanto, em risco se eles não tomassem alguma espécie de ação. Então, é um ato de guerra, e não necessariamente, e nem um pouco, na verdade, uma reação a uma circunstância ritualística, né? No fundo, o que o Obzikri tentava dizer com esse caso era que o outro antropólogo, Marshall Sahlins, estava se baseando numa perspectiva eurocêntrica, né? No fundo, ele estava dizendo que as fontes consultadas para tentar entender isso revelavam justamente uma capacidade de ação dos havaianos que não era compatível com uma racionalidade universal que todos nós teríamos, ou seja, a racionalidade que permitiria entender que a chegada desse estranho comportava algum tipo de ameaça. Então, no fundo, o mito do deus Cook, né, transformado em Lomo, seria justamente uma espécie de mito colonialista que os próprios ingleses fabricaram. Há aí, portanto, um grande conflito.
O Marshall Sahlins, quando toma conhecimento dessa outra interpretação, ou seja, uma interpretação que levava a pensar que os nativos detinham uma espécie de racionalidade prática universal, ele escreve um livro inteiro para tentar rebater essa consideração do Obséquy. E então, o Sahlins vai basicamente dizer que a maneira de Obséquy encarar essa situação cultural, ou seja, a chegada do Cook e o conflito com os havaianos, transformava, na verdade, os havaianos em uma espécie de coletividade burguesa do século XIX, porque justamente imputava a eles uma espécie de racionalidade que só poderia ser dada da filosofia europeia. Então, no fundo, a gente está diante de duas interpretações. De um lado, uma interpretação que tenta levar em conta as circunstâncias simbólicas, práticas, cotidianas daquela população, e essa interpretação é acusada de ser, digamos assim, estereotipada e preconceituosa, e de outro lado, a interpretação que dá a essas coletividades uma racionalidade universal, total, imediatamente acusada por ser, no fundo, provinciana, pertencer à Europa. Esse é um conflito que me parece ser útil para introduzir o problema da cultura, tanto na antropologia quanto na história. Eu tenho um segundo caso para contar, que eu acho que pode também ajudar a entender os problemas que a gente vai discutir aqui hoje, e que tem a ver agora com a corte francesa do final do século XVII e do início do século XVIII. A história que eu vou contar, ela vem de um livro de um intelectual chamado Philippe Bossan. Ele fez um livro que se chama Versalhes Ópera, e essa história foi muitas vezes repetida por um grande professor brasileiro, o professor João Hansen. E eu tomo a liberdade aqui de recontá-la. Segundo esse livro, em um determinado momento, no reinado do Luís XIV, chegou na corte a notícia de que um embaixador turco estava em Marsella. E esse embaixador turco, portanto, foi convidado ao Palácio de Versalhes, onde ele seria recebido com todas as honras e todas as, digamos, deferências que alguém dessa estatura merecia. Ele então chega em Marsella, ele é muito bem recebido, há várias festividades em todo o percurso dele, saindo de Marsella em direção a Versalhes. A aristocracia de Versalhes gasta recursos incontáveis para tentar organizar a festa mais elevada e mais sofisticada possível, e a mesma coisa é feita diretamente pelo rei. Ora, quando o embaixador turco se aproxima de Versalhes, pouco antes de ele chegar, vem uma outra notícia que é entregue à coroa. A coroa é informada de que, no fundo, não se trata de um embaixador turco, coisa nenhuma, mas sim de um mercador de tapetes. O mercador de tapetes teria sido confundido com o embaixador por causa da sua indumentária, pelas roupas à moda turca que ele usava e, portanto, uma vez que ele começou a ser recebido dessa forma, ele não foi mais interrompido. Quando essa notícia chega, a decisão da coroa pode nos parecer completamente estranha. A coroa basicamente diz o seguinte: nós vamos receber o embaixador turco. Então, ele chega, ele é recebido, as festividades acontecem normalmente e nada mais é dito sobre esse assunto. Muitos anos depois, um aristocrata francês escreve memórias em que ele se lembra desse episódio. E aí ele faz a pergunta que eu, você ou qualquer outra pessoa teria vontade de fazer, né? Afinal de contas, por que a coroa francesa, sabendo que se tratava de um embuste, decidiu receber esse mercador de tapetes como o embaixador turco? E a resposta do Saint-Simon é desconcertante. Ele diz assim: nós o recebemos porque nós nunca nos enganamos. Ora, eu acho que essas duas histórias elas são interessantes justamente porque elas nos permitem sintetizar uma série de problemas que se tornaram objetos de estudo do ponto de vista da história cultural. O primeiro problema já foi trazido à tona pela história número 1, ou seja, as relações entre os acontecimentos singulares e, digamos, estruturas mais gerais do comportamento. Uma outra dimensão que talvez a história 2 ajude a sublinhar seria aquela que distingue as circunstâncias acontecimentais, ou seja, aquelas ligadas aos eventos, a dinâmicas sociais. Ou seja, para entender como os acontecimentos, digamos assim, se encaixam numa determinada ordem histórica, seria absolutamente necessário saber como eles, na verdade, perpassam um conjunto de hábitos, um conjunto de normatividades, um conjunto de estruturas do cotidiano que são objeto de uma interiorização invisível, quando a gente simplesmente se debruça sobre o acontecimento em si. Para vocês entenderem isso, basta pensar também no modo como
uma série de comportamentos que são nossos hoje estão completamente na ordem, não diria do inconsciente, mas numa ordem de interiorização. Ou seja, a imagem que eu poderia oferecer para explicar isso seria a seguinte: quando você aprende a dirigir um carro e você vai lá e faz a prova, as aulas da autoescola, etc., e você faz o teste e consegue a sua carteira de motorista, a primeira coisa que acontece é que você se desempenha muito mal. Você dirige mal, você bate, você tem dificuldade de controlar o veículo e tudo mais. E essas dificuldades, elas só desaparecem quando acontece uma coisa, que é justamente o esquecimento de que você está dirigindo. Ou seja, quando você para de pensar em neste momento eu preciso frear, neste momento eu preciso olhar para o retrovisor, neste momento eu preciso controlar a marcha, etc. Isso significa então que você finalmente começou a dirigir. Ou seja, o excesso de consciência das regras que norteiam a direção é aquilo que impede a boa execução da direção. E, no fundo, tudo isso é o que está no horizonte do que a gente poderia chamar de cultura e também no horizonte do que a gente poderia chamar de história cultural, uma vez que a história cultural, sendo ela muito complexa, muito multifacetada, muito permeada, digamos, por interpretações e possibilidades diferentes, tem em comum, no mínimo, a ideia de que existe um campo da ação humana que precisa ser explicado, e esse é um campo justamente da nossa relação com o território do significado, do simbólico, mas também das ações que estão embutidas nesses significados e nesse campo do simbólico. Então, basicamente seria isso o que a história cultural, nas suas várias versões e várias possibilidades, tenta estudar. Agora, de maneira mais historiográfica, para começar a conversa, eu acho que valeria a pena dizer que a história cultural também é uma tendência analítica. Eu não vou usar aqui a expressão escola ou a expressão tendência historiográfica propriamente, porque o estudo da cultura é um estudo absolutamente interdisciplinar no interior das ciências humanas. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente pode dizer que se trata de uma tendência analítica que se desenvolveu com muita força, em particular na França, mas também em outros lugares, como na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Itália, mesmo no Brasil, para dar conta de problemas relativos às relações entre as agências humanas, os vários agenciamentos humanos, e o modo como esses agenciamentos são organizados no interior de um discurso. Então, de um lado, a história cultural estudaria obras e gestos que escapam ao cotidiano e passam a receber a atenção de um juízo ou estético, ou intelectual, ou filosófico específico, por exemplo, esses episódios que eu comentei, mas, de outro lado, também todo o campo justamente das atividades cotidianas, ordinárias, no interior das quais a gente poderia ter acesso a vários retratos das dinâmicas coletivas. Então, quando a gente fala em história cultural, podemos dizer que estamos no território das práticas, ou seja, no interior das ações que são reguladas por normatividades relativamente invisíveis ou não necessariamente explicitadas, mas também estamos no campo das representações, que seriam as maneiras como nós damos sentido a essas práticas e vice-versa, ou seja, as representações também constroem as práticas. Estamos entre o singular, ou seja, aqueles episódios que de alguma maneira chamam a atenção porque rompem com regularidades, mas também estamos no território do geral, porque a cultura se faz certamente para além dos indivíduos em particular. No fundo, então, eu diria, para concluir, Iclis, que a história cultural tem, nas últimas décadas, tentado perseguir as várias circulações do sentido numa dada sociedade, ou entre várias sociedades ou coletividades, comparativamente. Além destes, são citados outros autores de influência marxista que destacavam em seus trabalhos a perspectiva social, evidenciando, portanto, as relações entre cultura e sociedade. Uma vez que a gente entende melhor o que significa história cultural, você poderia explicar melhor pra gente qual foi o contexto histórico e político em que a história cultural foi desenvolvida? Ela dialogava com que outras linhas de pensamento ou que outras áreas no momento que ela surge? Enfim, como é que ela brota, né, digamos assim? Essa é uma história bastante complicada, Iclis, porque, como eu disse no começo, eu acho impossível reduzir a história cultural a um perfil historiográfico em particular,
a uma única escola ou a um único conjunto de direções. Qualquer tentativa de definição que eu fizesse dessa forma seria praticamente inútil, né? Porque, na verdade, nos daria a impressão incorreta de que a história cultural está unificada. A tentativa de definição que eu acabei de oferecer mostra como as questões da história cultural só podem ser sintetizadas de modo muito, muito genérico, né? Mas, de qualquer maneira, para tentar te responder, eu acho que a gente precisa pensar, primeiro, que existem questões comuns atacadas, tratadas por abordagens muito diferentes e diversas. Então, uma primeira questão, eu diria, da história cultural, ou da nova história cultural, tal como a expressão vai se afirmando nos anos 80, nos anos 90, seria justamente a articulação entre questões singulares e representações comuns. Então, a questão essencial seria, por exemplo, a maneira como determinados agentes da sociedade se apropriam de sentidos que existem em determinados artefatos que a gente poderia chamar de culturais, por exemplo, os textos. Mas isso também poderia incidir, evidentemente, na ordem dos comportamentos e vários outros campos que, enfim, seriam igualmente, digamos, passíveis desse tipo de análise que está atenta, portanto, ao simbólico. Mas, no fundo, então, a questão essencial seria esses processos de apropriação do sentido, os processos de circulação do sentido, os processos de representação sociais, né, e que estão ancorados justamente numa relação entre o domínio do simbólico e o domínio em que esse simbólico é exercido no interior das sociedades. Então, essa é uma primeira dimensão. Depois, uma outra dimensão contemporaneamente importante seria justamente a ideia, digamos assim, de construir estudos que digam respeito à recepção ou à resposta que determinados indivíduos dão a processos de fôlego mais geral. Então, por exemplo, a historiografia francesa vai sempre associar a história cultural a uma espécie de sociologia, a uma socio-história, muito inspirada, por exemplo, pela relação com o trabalho do Pierre Bourdieu, o grande sociólogo, e também trabalhos como o do Norbert Elias. No caso de um grande expoente da história cultural, que foi Roger Chartier, a ideia de uma sociologia dos textos, ou seja, a ideia de que o mundo dos textos e o mundo dos leitores, o mundo digamos, das comunidades de interpretação devem ser conectados. Tudo isso, digamos assim, está em jogo quando a gente está pensando nos grandes temas da história cultural contemporânea. Um outro vetor que seria possível para pensar de maneira geral a incidência mais recorrente da história cultural seria justamente a ideia das relações entre os vários setores de uma determinada sociedade e como eles lidam com problemas do simbólico. Durante muito tempo, a dicotomia principal, nesse caso, foi aquela que separava a dita cultura popular da dita cultura erudita, ou seja, uma alta cultura e uma baixa cultura. Esses termos hoje estão completamente relativizados, estão colocados em discussão. Mas o que eu queria registrar aqui com essa entrada era a ideia justamente de que a história cultural, em geral, ela está preocupada em pensar a circulação do sentido a partir de modelos no plural, presentes numa mesma determinada sociedade, né? Isso tem a ver um pouco com uma reação da história cultural contra um certo tipo de história das mentalidades que foi praticado antes. Depois a gente pode voltar a essa questão da história das mentalidades, porque ela é fundamental para entender a história cultural, o que se chamou depois de uma nova história cultural, né? De qualquer forma, o que eu queria frisar com essa ideia é justamente, então, primeiro, que existem dentro de uma determinada sociedade vários modelos, digamos assim, de funcionamento, e esses modelos, então, deveriam ser objeto de uma comparação e de interpenetração, uma vez que eles não são fixos e rígidos, e também a ideia de que seria interessante e necessário estabelecer um questionário, né, um programa de estudos ligado à ideia de uma história cultural para aqueles segmentos das populações do passado que, em geral, foram invisibilizados. Como a gente sabe, durante muito tempo, a historiografia profissional se dedicou ao estudo de documentos e de indivíduos que certamente estavam ligados às camadas mais privilegiadas das respectivas populações, porque esse era, digamos assim, um inventário mais acessível, sem um esforço significativo de teorização, mas também por causa, claro, de uma espécie de a priori que nós, por muito tempo, estabelecemos na hora de pensar o passado e o que é relevante no passado. Então, no século XX, com certeza, surgiu um esforço
concentrado de buscar discutir aspectos da cultura, digamos, popular, entre aspas, como uma reação a esse modelo anterior que estava demasiadamente concentrado numa espécie de cultura erudita ou elitizada. Então, aqui a gente tem acesso a várias questões interessantes. Primeiro, a gente ganha acesso, graças ao esforço das histórias culturais, para dizer assim, a possibilidade de pensar as relações de dominação de maneira muito mais sofisticada. Porque agora a gente não está pensando simplesmente, por exemplo, numa noção de dominação que venha de cima para baixo, da elite para o povo, digamos assim, mas como, por exemplo, existe todo um universo popular que funciona segundo regras particulares e que são regras que vão muito além da simples aceitação de um sistema de dominação supostamente imposto por uma elite, ela mesma unívoca, né, unicamente dirigida para uma certa direção. Então, aqui a gente tem a autonomização das dinâmicas ditas populares, ao mesmo tempo em que os sistemas de dominação são qualificados, são repensados para levar em consideração as dinâmicas de resistência, as dinâmicas de negociação e mesmo as dinâmicas de circularidade. Esse é um termo que foi introduzido com muita pertinência, por exemplo, pelo Carlo Ginzburg na segunda metade do século XX para mostrar, e ele faz isso, na minha opinião, com grande sucesso, que aquilo que, na verdade, a gente pode constatar nas documentações, por exemplo, ligadas à época moderna, é que existe um grande trânsito, um grande influxo daquilo que a gente chamaria de dimensão popular da cultura e aquilo que a gente chamaria de dimensão erudita da cultura. Um exemplo fabuloso e que todo mundo acho que conhece, todo mundo que gosta de história, de historiografia acadêmica, vai se lembrar disso, é o livro O Queijo e os Vermes, né? Um momento em que o Ginzburg consegue dar uma demonstração muito, muito eloquente dessa circularidade, né? Uma vez que se trata ali de como vocês lembram, de um moleiro, né, que é interpelado pelo Santo Ofício, e quando ele é interpelado sobre as suas convicções sobre o universo, sobre o cosmos, etc., o que aparece ali para o grande espanto, né, dos inquisidores é justamente uma espécie de fusão de um conjunto de saberes letrados muito sofisticados, que são ligados, por exemplo, à escolástica, ao universo aristotélico e assim por diante, mescladas com imagens que têm, por exemplo, de sistemas de crença consolidados de maneira subterrânea, não necessariamente explícitos, e ao mesmo tempo num cotidiano bastante vivo, ou seja, das interações que essa pessoa tinha com parentes, com amigos, e assim por diante. Então, uma maneira de colocar tudo isso em síntese seria justamente mostrar, olha, como no fundo a história cultural está tocando vários elementos que de outra forma seriam segmentados. Então ela está preocupada com a história das religiões, ela está preocupada com a história da literatura, ela está preocupada com a articulação entre várias temporalidades, no sentido de que a gente pode pensar que as ações de um indivíduo estão ligadas às turbulências e continuidades da sua sociedade, mas também a processos muito mais abrangentes de natureza antropológica e assim por diante. Então, eu diria, para terminar, que, no fundo, a história cultural do século XX, ela está, em grande medida, voltada para enfrentar os processos de exame do passado que dão origem a considerações homogêneas sobre as sociedades que estudam. Então, no fundo, é um enfrentamento, é um embate, é um desafio à ideia, por exemplo, do espírito nacional, a ideia de uma espécie de civilização ocidental, a ideia de unificação dos comportamentos a partir de grandes prismas, de grandes vetores, que são justamente aqueles que a gente poderia definir como uma espécie de mentalidade geral e que, se fosse decifrada, explicaria imediatamente quais são, digamos assim, todas as raízes das decisões que as pessoas tomam ao longo das suas vidas. O conceito de cultura, ele é um conceito polissêmico e tal, dá para ser interpretado de diferentes maneiras, e por conta disso eu queria te perguntar se a noção, né, o conceito cultura para a história cultural é uma coisa um pouco mais fechada, ou a gente tem diferentes interpretações a respeito do que seria cultura? E, aproveitando a pergunta, o conceito de cultura é trabalhado do mesmo jeito pela história e pela antropologia, ou melhor dizendo, é definido do mesmo jeito pela história e pela antropologia, ou existem diferenças mais notáveis? Existem diferenças notáveis ao mesmo tempo em que existe uma profunda interpenetração desses campos. Acho que a primeira coisa fundamental de dizer é que seria muito ruim para a compreensão dos desafios colocados pela história cultural que nós estabelecêssemos recortes muito drásticos entre as várias abordagens disciplinares. Certamente a antropologia
desenvolveu um robusto arcabouço teórico para lidar com o problema da cultura, assim como a própria sociologia, mas, ao mesmo tempo, é certo que a historiografia, primeiro, muitas vezes tomou inspiração nesse diálogo. Eu me lembro sempre de uma frase de um grande intelectual do século XX, que foi o Johann Huizinga, o Huizinga, como a gente costuma dizer no Brasil, né, autor de um grande livro que poderia ser relacionado à história da cultura, chamado Outono da Idade Média. Ele era um especialista da linguística, mas que depois se transforma num grande historiador, se eu posso dizer assim, e ele diz em um certo momento que a história é a ciência mais dependente de todas. A história é a disciplina que mais carece de aportes teóricos de outros campos, porque é assim que ela frutifica, né? Ela traz, então, uma especificidade, que é a compreensão das ações humanas nos vários tempos, ao mesmo tempo em que ela puxa para si os grandes desafios teóricos de outros campos, reorientando essas ferramentas que ela obtém para suas questões. Porque se você parar para pensar, Iclis, acho que uma primeira distinção interessante que a gente poderia fazer é justamente a ideia de que a historiografia ela está preocupada com a alteridade no sentido simetricamente distante daquele que é proposto pela antropologia, né? A antropologia está preocupada com a alteridade no presente, e quando ela se volta para o passado, ela muitas vezes está atrelada a uma perspectiva, digamos assim, que busca fixar o sentido da trajetória de uma determinada população ao longo do tempo. É isso que se chamava, e ainda se chama por muitos, de presente etnográfico. Mas ali, portanto, nós estamos diante de um problema justamente da construção do sentido do que o outro é, né, e de como o outro funciona, digamos assim. Essa questão a colocada pelos historiadores, né, quando se voltam para os seus objetos, com a diferença substancial, claro, de que para a historiografia o estudo da alteridade no passado significa também tentar entender como é que essas sociedades funcionavam para além de marcadores, digamos assim, marcadores epistemológicos fixos. Então, no fundo, é entender como é que essas sociedades funcionavam em movimento. E é por isso que a dimensão, por exemplo, processual é tão importante em história, né? Mas, de qualquer maneira, com isso dá para dizer que existe um diálogo, não só disciplinar, mas um diálogo epistemológico unindo historiografia e antropologia, né? Que é justamente a dimensão do outro, do alter, que nos interessa a todos nós que temos alguma relação com isso. Por outro lado, quando a gente fala do termo cultura, aí também existe uma grande discussão, que não é só uma discussão historiográfica, mas uma discussão histórica. Afinal de contas, o conceito de cultura é um conceito absolutamente disseminado socialmente hoje, e ele próprio tem uma história, né? Alguém já tentou fazer o inventário das definições possíveis do termo cultura, e o resultado foi absolutamente estarrecedor, né? Há literalmente centenas de definições para a noção de cultura, ainda que, ao mesmo tempo, a noção de cultura como alguma coisa do território do simbólico seja relativamente recente no Ocidente, né? Digamos, o conceito de cultura antes do final do século XVIII, sobretudo, ele estava mais ligado à ideia de cultivo, né? Inclusive o cultivo agrícola, por exemplo. Portanto, não necessariamente ligado à ideia dos fenômenos sociais e ao território do simbólico, como eu tentei falar. Mas então, para a gente tentar entender o que significa cultura, é preciso pensar certamente nas várias descontinuidades que nos separam de diferentes sentidos de cultura. É por isso que eu tenho dito a você que é preciso tomar muito cuidado com a ideia de unificar a noção de cultura ou a noção de uma história cultural. Porque, por exemplo, houve momentos em que as histórias do Heródoto ou o ensaio sobre os costumes do Voltaire foram considerados história da cultura ou história cultural, né? O que significaria uma espécie de longuíssima continuidade, né? Como se desde a antiguidade, passando, por exemplo, pelo século XVIII, nós fizéssemos histórias culturais mais ou menos norteadas pelos mesmos princípios. Então, me parece que essa é uma abordagem correta, ela é improdutiva justamente porque ela não permite distinguir as profundas diferenças que nos separam, não só do passado, no singular, mas dos vários passados, no plural. Também, acho que um outro ponto interessante é que a noção de cultura ela tem uma inscrição, digamos assim, nas próprias filosofias da história, né, que vão emergir, por exemplo, no século XIX, desde o século XVIII. Né? Então, ela está presente, por exemplo, na noção de cultura, o termo alemão, que foi estudado profundamente pelo Norbert Elias,
ela está presente nos escritos do Herder, ela está presente na origem de uma certa história que emerge como disciplina científica no século XIX, e em todos esses locais ela aparece de maneiras específicas. Mesmo do ponto de vista da antropologia, se a gente quiser considerar o outro lado da cerca, digamos assim, essas diferenças se colocam. Então, por exemplo, se você está diante dos escritos de antropólogos culturalistas, a noção de cultura vai necessariamente recair sobre a dinâmica do simbólico, que é, por exemplo, aquilo que fez o antropólogo Clifford Geertz nos Estados Unidos. Aliás, trabalho muito apropriado por um grande historiador, que é o Robert Darnton. Se você pensar, por exemplo, na antropologia contemporânea de um autor como Philippe Descola, a noção de cultura está necessariamente ligada à noção de natureza. Então a reflexão é completamente deslocada, digamos, para o território do simbólico, e ela vai entrar numa outra dimensão, que é a de entender que aquilo que a gente acredita ser a nossa cultura, de maneira geral, na verdade é um modo de distinção entre a cultura e uma natureza, que ela própria é, claro, uma invenção, entre aspas, da cultura, né? Ou seja, a ideia de uma natureza com N maiúsculo, né? Ou seja, tudo aquilo que não é humano, né? Tudo aquilo que acontece no mundo, e que, na verdade, só serviria de palco para o teatro das ações humanas, porque aí sim, esse teatro das ações humanas seria o horizonte da cultura. Então, aí nós teríamos uma dimensão completamente diferente. Uma outra possibilidade seria pensar a cultura como saltos de um espírito, né? Um espírito geral de uma época ou o espírito geral de uma população. Então, por exemplo, a ideia de que existiriam valores eternos que nós poderíamos examinar através da história, como, por exemplo, a originalidade, a criatividade, a estética, etc. Né? Tudo isso é muito criticado, todos esses valores denunciados pelo que eles são, né? Na verdade, valores muito ancorados em certos contextos e que passam a impressão de serem valores eternos. Mas isso que eu estou dizendo agora, na verdade, ainda encontra respaldo social muito significativo, né? Se você, por exemplo, perguntar a alguém hoje qual é a origem da literatura, essa pessoa poderia responder, talvez, que seria a Ilíada ou a Odisseia. Ela poderia responder que é a epopeia do Gilgamesh, ou ela poderia responder, por exemplo, que é a Bíblia Sagrada dos cristãos. Mas todas essas respostas deixariam de colocar em questão a pergunta número 1 que uma historiografia teoricamente orientada faria, né? Que é: será que a noção de literatura fez parte desses tempos em que a gente está buscando encontrar a sua origem? Então, no fundo, o problema da noção de cultura é que ela ganhou uma abrangência quase que tirânica na ordem das nossas sociedades a partir do século XVIII, e ela, na verdade, coloca uma espécie de neblina nos nossos olhos, na medida em que esse princípio de uma cultura universal ou de grandes valores que poderiam ser inseridos na ideia de uma história cultural estariam necessariamente disponíveis em todos os lugares e em todos os tempos. Então, no fundo, essas são as definições que eu penso que estejam mais, digamos assim, acessíveis ainda hoje entre nós, e a história cultural e a antropologia contemporâneas têm tentado justamente colocá-las em discussão, debatê-las e, mais uma vez, qualificá-las, tanto para delimitar melhor o alcance delas, quanto para colocar em questão o lugar cultural, por assim dizer, dos historiadores, historiadoras, antropólogos, antropólogas que lidam com esses problemas, né? Então, no fundo, eu diria que hoje o desafio de estudar cultura, de modo geral, é justamente o desafio de conciliar as pretensões universalistas que esse conceito carrega, historicamente, e que são muito fortes ainda, como eu tenho insistido, a localização necessariamente explícita ou que deveria ser explicitado daqueles que colocam essas perguntas, né? Então, no fundo, eu acho que o mais importante para a gente tentar entender essas relações, de modo geral, né, entre antropologia e história, é justamente tentar pensar que sempre se trata de uma questão de local, de lugar. Ou seja, qual é a minha posição quando eu lido com problemas da cultura ou quando eu tento definir o que seria cultura, e as várias posições dos outros que eu estudo, sejam os da antropologia, que muitas vezes se debruça sobre coletividades que ainda, digamos, estão em funcionamento, que podem, portanto, ser objeto do esforço etnográfico, etnológico, ou, no caso dos historiadores, de estados, digamos, culturais passados, né? Processos que às vezes já estão encerrados, mas que ainda assim podem se fazer sentir nas nossas sociedades hoje, residualmente.
Na década de 60, alguns historiadores passaram a estudar a cultura popular, ligadas também aos âmbitos econômico e político. Neste momento, fica evidenciada a complexidade de se definir quem é o povo. Ainda nessa linha de definir o conceito de história cultural e tal, qual é a diferença de história cultural e história da cultura? Em algum momento essas duas abordagens elas se tocam ou a gente está falando de coisas muito diferentes? São coisas bastante diferentes, Iclis, porque quando eu estou fazendo referência à história cultural, ou à nova história cultural, como disse no começo, estou fazendo referência a uma perspectiva, a um conjunto de tendências analíticas bastante contemporâneas, né, que tem a ver com um desafio à história das mentalidades, que aparece nos anos 80, 90. A história cultural funciona a pleno vapor no início dos anos 2000, ela consegue até uma espécie de hegemonia, digamos assim, no cenário historiográfico mais abrangente, sobretudo no que diz respeito à França, e isso não tem necessariamente a ver com a noção de história da cultura, que seria uma espécie de outro filão e que tem a ver, eu diria, mais propriamente com uma perspectiva historiográfica ligada a intelectuais do século XIX e do começo do século XX, que estão preocupados com as relações, aliás, entre cultura e arte. Eu poderia dizer, para ser simples, né, para não levar o assunto longe demais, para não extrapolar os limites do que a gente pode discutir aqui numa conversa como essa, que a história da cultura ela tem um momento forte no início da segunda metade do século XIX, com, por exemplo, as pesquisas de um historiador suíço, conhecido de nós até hoje, que é o Jacob Burckhardt. Ele é conhecido por causa de um livro em particular, que se chama, em português, A Cultura do Renascimento na Itália, e que é um livro que buscava, de alguma maneira, dar conta de dois processos. Primeiro, tentar imaginar o que seria o universo do Renascimento a partir de um conjunto de características que o distinguiriam da Idade Média. No caso de Burckhardt, um valor importantíssimo seria a afirmação, o nascimento do indivíduo. Então, a ideia de que a Idade Média seria o território das coletividades, ao passo que o Renascimento seria a descoberta do homem do mundo. E, de outro lado, a tentativa de imaginar, a partir de análises bastante abrangentes, por exemplo, das sociabilidades, ou seja, das festividades, da religião, da escrita da história mesmo, e uma série de outros fatores, o que seria um quadro daquela época, né? Ou seja, seria possível pintar uma época como uma espécie de quadro? Seria possível estabelecer uma imagem de uma época como um todo? Essa é uma pergunta, né, que foi colocada ali e que, na verdade, ganhou muito fôlego, porque a história da cultura, pensada por autores como o Burckhardt, se acomodava muito bem a um sistema social no interior do qual havia uma preocupação com o destino das nações e também com o espírito das populações. Então, a ideia de que o passado, de certa maneira, conteria grandes ilhas de sentido, grandes bolhas socioculturais que poderiam ser isoladas e depois descritas. Então, esse é a primeira marca, digamos assim, do que a gente poderia chamar mais idoneamente de história da cultura. Mas depois também existem estudiosos que vão levar esse desafio para direções diferentes. Acho que um grande exemplo seria o historiador da arte e da cultura, Ad Warburg, alguém que é responsável por formar muitos pesquisadores fundamentais para a história do século XX, grandes historiadores da arte e da cultura também, como Erwin Panofsky, que até hoje é muito lido e conhecido, Francis Yates e Edgar Wind, e muitos outros. Ou seja, ali no Instituto Warburg, que aliás tem uma grande importância não só porque ali se desenvolveram certas concepções importantes, significativas, quero dizer, da história da cultura, mas também porque aparece com o esforço desse intelectual Ab Warburg uma grande biblioteca para a história da cultura que ele acumulou durante a sua vida, que estava em Hamburgo originalmente e é removida para Londres, onde está até hoje com a ascensão dos nazistas. Esses intelectuais, eles estavam todos preocupados, de alguma forma, com as várias consequências da sobrevivência, da pós-vida do que a gente chamaria de uma tradição clássica, né? Então, no fundo, ao estudar problemas, por exemplo, da arte do Renascimento, mas não só, havia um interesse de buscar nexos com outras épocas, com a sobrevivência, por exemplo, de determinadas formas emocionais, fórmulas patéticas, que a gente poderia encontrar nas imagens, ou então a sobrevivência de determinadas tipologias culturais e que seriam, portanto, colocadas no interior de uma perspectiva orientada pela tradição, né? No fundo, o que prevalece, o que eu quero chamar a atenção,
é o que prevalece a ideia de que o estudo das continuidades é importante. Então, a história da cultura tem esse traço. E esse é um traço, digamos assim, que depois também vai encontrar respaldo em outras iniciativas intelectuais, né? Aí tem uma história enorme, como eu disse, que eu não tenho condições de contar agora, de descrever, mas eu poderia marcar a valorização justamente, então, de fenômenos recorrentes e uma relação profunda entre as singularidades da história e, digamos, as continuidades e as permanências que são ou explícitas aos indivíduos que as praticam ou não. No caso, por exemplo, de uma ideia da pós-vida das fórmulas de patos, né, as fórmulas emocionais que a gente poderia encontrar em certos quadros, ou seja, a ideia de que um determinado gesto significa o medo ou de que outro gesto significa a coragem, não está necessariamente na cabeça dos indivíduos que contemplam as obras ou que as produzem, mas o historiador da cultura poderia justamente percebê-las, né? Então, é claro que aqui, em grande medida, pelo menos nesses estudiosos ligados ao círculo mais imediato do Ab Warburg, era esse um primeiro viés, uma primeira entrada essa que até hoje continua dando frutos, porque esse círculo intelectual ainda vive em alguma medida graças a pessoas que continuam preocupadas com perguntas como essas. Mas então, para sintetizar, é só dizer que a história da cultura, portanto, ela está ligada a um filão intelectual germânico, por assim dizer, e que vai se conectando com outros ao longo do século XX, mas que não tem relação direta com a história cultural, por exemplo, francesa, que parte de outro lugar. Às vezes eu vejo uma certa confusão acontecer, que é a dificuldade que algumas pessoas têm em diferenciar a história cultural de história das mentalidades, que foi muito forte na França e tal. E aí eu te pergunto, essas áreas são a mesma coisa com nomes diferentes ou são coisas diferentes mesmo? Onde é que está a diferença? É uma ótima pergunta, Iclis, porque de fato a gente, sobretudo no Brasil, às vezes tem o hábito de entender que a história das mentalidades é uma espécie de pré-história da história cultural. E na verdade é um pouco mais complicado do que isso, porque história das mentalidades não é a mesma coisa que história cultural, especificamente na França. Pelo contrário, a história cultural, de certa maneira, é uma reação à história das mentalidades. Agora, ao mesmo tempo, isso não significa dizer que ambas estão completamente desconectadas. Isso é impossível, porque, de certa maneira, os grandes intelectuais ligados à formulação teórica e prática da história das mentalidades são os intelectuais que estão na base da perspectiva do Zanardi. Percebam, não quis aqui fazer referência à ideia de uma escola do Zanardi. Eu acho essa expressão bastante perigosa, porque ela leva, sobretudo nós aqui, que estamos um pouco distantes, né, do mundo universitário francês, a imaginar uma espécie de instituição unificada e unificadora que teria produzido uma perspectiva intelectual única, unívoca, e isso seria incorreto de dizer. Aquilo que, digamos assim, caracteriza o legado do Zanardi é justamente a pluralidade das interpretações e das perspectivas, mas, ao mesmo tempo, é óbvio, existe sim um elo, digamos assim, que é possível perceber quando a gente recorre a essa ideia, né, dos historiadores e historiadoras ligados à tradição do Zanardi, e que justamente produz, então, essas tensões entre história cultural e história das mentalidades. Para falar um pouco de mentalidades, eu acho que é preciso dizer que no campo da historiografia francesa existe uma dualidade de sentido quando a gente pensa nesse conceito, porque o conceito, de certa maneira, ele remete às obras do Marc Bloch e do Lucien Febvre, mas a ideia de mentalidade para ambos tinha sentidos um tanto quanto diferentes. Então, no caso do Lucien Febvre, seria importante dizer que as mentalidades elas consistem numa espécie de psicologia histórica. Aliás, o Lucien Febvre, quando pensa nesse conceito, está recorrendo em grande medida a um psicólogo chamado Blondel, que, por sua vez, toma emprestado essa noção de mentalidade da obra de um antropólogo, Lucien Lévy-Bruhl. Então, aqui é mais um exemplo para vocês perceberem as relações profundas entre história da cultura e antropologia. Perdão, história cultural e antropologia. Nesse sentido, o termo mentalidade vai designar uma espécie de sistema de representações de uma época como um todo e um conjunto de categorias de sensibilidade, de expressão, que seria dotado de uma coerência interna. O termo mentalidade era um termo muito polêmico nesse momento, por causa da definição desse antropólogo chamado Lévy-Bruhl. O conceito, tal como ele o usava, apareceu em seus trabalhos sobre a noção de mentalidade primitiva, e esse termo, claro, mentalidade primitiva, essa expressão, foi muito atacada justamente pela sua conotação, digamos, reducionista
vista das coletividades não ocidentais, né? O Lévi-Strauss, por exemplo, foi um grande crítico do Lévi-Brühl por causa disso. O próprio Lévi-Brühl admite, num certo momento, que a ideia de uma mentalidade primitiva, ela deu origem a profundos mal-entendidos, né? Porque, por exemplo, ele argumentava, de maneira mais sutil do que eu vou dizer agora, mas essa é a maneira como ele foi recebido muitas vezes, ele argumentava que as sociedades ditas primitivas, elas eram caracterizadas por um pensamento pré-lógico. E aí, então, nós temos uma mentalidade pré-lógica, no sentido, então, de um grande sistema de interação do mundo que estaria presente nas mentes de todas essas coletividades. Como o próprio Lévi-Brühl tenta mostrar, o pré-lógico a que ele recorreu não significava, de certa maneira, nem um alógico, nem um antilógico, que seriam talvez as chaves de leitura que nós adotaríamos no primeiro momento sem estudar esses temas a fundo, né? Então, quer dizer, o pré-lógico entendido como uma espécie de antilógico. Ele queria dizer com o pré-lógico simplesmente que a mentalidade dita primitiva, ela não se esforçava como a nossa, essa é uma passagem dele, para evitar contradições, né? Ou seja, a racionalidade ocidental seria uma racionalidade que seria caracterizada por uma reação às contradições. Quando você flagra uma contradição, o pensamento se interrompe e toma uma direção diferente. E as sociedades primitivas não teriam as mesmas exigências lógicas que as nossas. Você pode ver, Iclis, que nessa discussão do Lévi-Brühl, que já faz um século, estão colocados, de certa maneira, os desafios que aparecem até hoje nos nossos debates da antropologia e da historiografia, né? No fundo, o debate entre o Salins e o Obséquy, que eu citei como um caso interessante para começar a nossa conversa, tem a ver justamente com isso, né? Será que as coletividades extramodernas, né, não ocidentais, elas têm uma racionalidade que não recorre às mesmas exigências lógicas que são as nossas, ou, por outro lado, elas têm sim os mesmos pressupostos lógicos que os nossos, porque os pressupostos lógicos seriam universais, e elas apenas dão outros sentidos para essas exigências, né? Então essa é uma grande questão para começar. O que deve ficar para entender o que significa mentalidades é justamente essa ideia de um universo mental coletivo. Agora, como é que a gente acessa esse universo mental coletivo, né? Não no caso do Lucien Febvre, a possibilidade mais imediata e mais frutífera seria justamente a de você recorrer às realizações dos indivíduos, não para fazer uma história dos indivíduos em si, né? Os Zanalli, como vocês sabem, né, tem início com um programa que justamente visava questionar uma história muito atenta às trajetórias dos grandes personagens, tomadas por elas próprias. O que acontece aqui é de outra ordem. Na verdade, é a ideia de que o acesso a uma biografia de um indivíduo do passado daria condições de enxergar qual era o campo de possibilidades, digamos assim, culturais, disponíveis para esse indivíduo. E aí a gente entende por que Lucien Febvre vai estudar o Rabelais ou vai estudar o Martinho Lutero. No fundo, esses indivíduos, eles, na verdade, seriam fontes de uma riqueza extraordinária para estudar aquilo que seria o ferramentário mental, o equipamento mental dos indivíduos do século XVI, de modo geral. Então, a obra do Rabelais, por exemplo, daria uma chave de leitura para entendermos as condições sociais em que ela estava inserida. Ela daria, por exemplo, a ideia, digamos, de um campo de testes, melhor dizendo, para a gente tentar entender qual era o limite do pensamento naquele período. Então, qual é o quadro mental da época? É essa, digamos, a questão que aparece. É claro que essa perspectiva, ela coloca um desafio, que é a ideia de que existiria uma coerência entre a visão de mundo desse indivíduo particularmente dotado, brilhante, inteligente, sagaz, e o quadro mental da sua época. Então aqui temos um primeiro desafio, uma primeira questão. De qualquer maneira, então, esse tipo de história das mentalidades adota a perspectiva de análise de uma interação contínua entre os indivíduos e suas sociedades, ou até mesmo entre os indivíduos e suas civilizações, né? A palavra civilização aparece, né, no vocabulário do Lucien Febvre, embora de maneira bastante nuançada. Então, assim, embora este historiador, né, conceda atenção aos indivíduos, no fundo, o que ele está tentando mostrar é que determinados aspectos mentais gerais são instalados nas consciências desses indivíduos que vivem em sociedade. Então, de certa maneira, a história das mentalidades teorizada dessa forma, ela estabelece a historiografia como uma ciência efetivamente do social, e uma ciência voltada aos parâmetros linguísticos, aos parâmetros conceituais, aos parâmetros antropológicos, e assim por diante, no interior de uma grande psicologia coletiva que toma o indivíduo como seu termômetro.
De outro lado, nós temos o Mark Bloch, que não vai se concentrar em uma abordagem individualista, como a do Lucian Febvre, para tentar se voltar mais para sistemas de representações e para sistemas de crenças. Então, nesse sentido, o que ele vai buscar é justamente demonstrar, a partir de um vasto questionário com inúmeras fontes, o que é que a gente poderia descobrir em termos dos ritos de uma sociedade, das suas práticas simbólicas, quando a gente a observa em longa duração. Eu acho que o exemplo mais interessante, mais fascinante desse tipo de abordagem é o livro Os Reis Taumaturgos, que, como a gente sabe, né, tinha o objetivo de tratar da ideia da cura que os reis eram capazes de fazer das escrófulas, né? Então, essa era uma prática de longuíssima duração, de certa maneira, porque era uma prática de origem medieval e que é demonstrada por ele persistir até o início do século XIX. É muito impressionante, né? Dessa forma, então, a ideia seria como é que a gente pode entender um programa como esse, que seria ideológico, né? Ou seja, a ideia de que os reis eram capazes de curar as escrófulas, como uma realidade social absolutamente ancorada, estabelecida, né? Não questionada durante muitos séculos. E aí, portanto, o que a gente tem é uma crença que vai ser relacionada a um contexto sociopolítico a partir de vários documentos diferentes. Então, documentos, entre aspas, oficiais, régios, textos que a gente chamaria de literários, e todos eles demonstrariam, então, elementos psicológicos profundos, ou seja, a crença da sacralidade dos reis e os fenômenos sociológicos que vão moldando essa crença estável, né? Então, no fundo, o que ele está tentando mostrar é a escala dos grandes valores e como esses valores, na verdade, dão origem a processos históricos de grande fôlego, né? E que, na verdade, demoram muito a se consolidar e, uma vez consolidados, são muito dificilmente desgastados. O caso das escrófulas é interessante justamente porque é um caso em que a eficácia dessa suposta cura é verificada por indivíduos de vários estratos sociais e, como eu disse há pouco, por muito tempo. De certa forma, também seria importante sublinhar, né, que a abordagem que se coloca aqui, ela não está voltada somente para o estudo das ideologias e para a transmissão social dessas ideologias. Ela também está preocupada com o estudo de estruturas sincrônicas, que são as estruturas políticas, são as estruturas jurídicas e até mesmo as lógicas de parentesco. De certa maneira, seria possível falar que aqui todas essas demonstrações, elas estão buscando constantes antropológicas. Então, lógicas sociais inconscientes que são naturalizadas a ponto de serem percebidas como universais. É isso que eu estou querendo dizer com a noção de antropologia. Ou seja, são fenômenos que a sociedade vai internalizando de maneira tão cabal que a pergunta pela validade dessas interiorizações já não se coloca. Então, são hábitos realmente muito interiorizados, não só na ordem intelectual, mas também na ordem afetiva, na ordem corporal, e é só isso que pode explicar como que uma crença dessas foi transmitida durante tanto tempo e produziu uma série de consequências. O que dá para tirar disso, né, segundo a historiografia contemporânea que se voltou para a história cultural, né? Dá para dizer que as mentalidades não são redutíveis ao escopo ideológico das representações, porque existe toda uma dimensão social que fundamenta essas representações, e ao mesmo tempo dá para dizer que as mentalidades seriam sistemas de representações inconscientes, e esses sistemas teriam uma lógica que os historiadores poderiam encontrar. No caso do Lucian Febvre, como eu lhes disse há pouco, a mentalidade seria um problema teórico solucionado pela via psicológica, enquanto que no caso do Mark Bloch seria um problema das dinâmicas sociais, das práticas, em perspectiva, sobretudo, antropológica. Então, eu poderia dizer que esse problema das mentalidades ele está ancorado nesse local, né, nesse primeiro momento dos análises. Só que depois tem uma outra discussão que é igualmente importante, que é a ideia, digamos assim, das mentalidades algumas décadas depois, ou seja, como as mentalidades foram apropriadas pelo programa dos análises, e que, de certa maneira, claro, como a gente sabe, colocava tanto o Lucian Febvre quanto o Mark Bloch como uma espécie de grande cânone fundador e, portanto, absolutamente decisivo. Uma questão que a gente poderia colocar para tentar explicar isso rapidamente seria justamente, então, que a partir dos anos 60, essas possibilidades das mentalidades elas são tomadas para se associarem a novidades metodológicas que estavam aparecendo justamente para garantir a sustentação epistemológica da historiografia quando desafiada pelas demais ciências sociais. Então, por exemplo, a emergência da história quantitativa somada às discussões teóricas sobre mentalidade só podia dar numa combinatória, né? Que é assim,
eu posso, então, a partir agora dos novos procedimentos de quantificação das informações, estabelecer um questionário que vai dar corpo bem mais concreto para esses sistemas de pensamento e esses sistemas de comportamento. Então, a história quantitativa, de certa maneira, permitiria realizar o sonho da história das mentalidades anteriormente definida. E aí aparece o coletivo como uma espécie de objeto que seria estudado a partir da noção de automatismo, ou seja, aquilo que é repetitivo, aquilo que poderia ser objeto de um estudo serial e um estudo estatístico. Então aqui a gente tem uma fusão, por exemplo, entre esses paradigmas das mentalidades com a história das economias, a história das sociedades, a história das populações, em vários ambientes cronológicos. Então, por exemplo, os medievalistas se beneficiaram profundamente da ideia de uma história das mentalidades, mas também os historiadores da época moderna, outros tentaram estabelecer sínteses de grande duração. Eu me lembro, por exemplo, do grande livro sobre a história do medo no Ocidente. De qualquer maneira, o privilégio aqui é sempre dado às fontes massivas, né, em grande quantidade, porque elas seriam largamente representativas e estariam disponíveis para épocas diferentes. Então, é isso que permitiria justamente verificar as mentalidades, né? Então, os inventários, os testamentos, os arquivos judiciais, de maneira geral, são todos considerados corpora interessantes para pensar os problemas da mentalidade. E, ao mesmo tempo, um segundo paradigma seria tentar conciliar esse questionário das mentalidades com o modelo brodeliano das temporalidades, né? Então, a curta duração, a longa duração e assim por diante. Por quê? Porque aí, dentro desse tempo longo, medido estatisticamente, a gente poderia testar as variações de crenças e as variações das sensibilidades, assim por diante. Uma outra questão que é importante colocar, que é muito bem lembrada pelo Roger Chartier, que é alguém que tem muita relação tanto com a história das mentalidades quanto com a história cultural, é a ideia de que a história das mentalidades estabelece uma relação específica com a sociedade. E essa relação está caracterizada, sobretudo, pelo apagamento das diferenças. A ideia, se você quer estudar uma sociedade do ponto de vista da sua mentalidade, isso significa que você vai colocar as diferenças em segundo plano para tentar justamente perceber as regularidades, os sentimentos comuns e até mesmo as características arquetípicas de um determinado processo, porque sem isso você não chegaria, portanto, a uma espécie de consciente coletivo, que seria justamente aquele que daria o arcabouço, né, das representações partilhadas por todos. Com isso que a gente pode perceber, então, um primeiro momento de crítica, né? Porque justamente a história cultural vai olhar para esse tipo de estrutura interpretativa, de estrutura analítica, com grande desconfiança, mas não apenas a história cultural, mas, enfim, correntes historiográficas de vários locais e de várias filiações epistemológicas vão partir desse princípio, né, de que a história das mentalidades, por mais sedutora que ela seja, e ela me parece até hoje sedutora, ela no fundo parte de uma premissa que é dificilmente demonstrável, que é a dessas regularidades vastíssimas que dariam origem a um inconsciente social que nós pudéssemos descrever. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Quando esse núcleo dos análises surge, ele aparece tecendo algumas críticas a paradigmas anteriores, incluindo aí o marxismo, né? Só que isso não quer dizer que autores marxistas não tragam a cultura para a centralidade de alguns debates, como, por exemplo, faz o Antônio Gramsci, o Edward Thompson. Então eu queria te perguntar qual foi a contribuição do marxismo à história cultural, levando em conta que esses dois campos às vezes têm os seus conflitos. Certamente, eu acho que a figura do Thompson em particular é absolutamente fundamental para a gente perceber que o questionário da cultura, ele adentrou diversos tipos de perspectivas teóricas, né? No caso do Thompson, por exemplo, né, existe uma espécie de correlação entre os princípios epistemológicos marxistas e um determinado conjunto de dinâmicas socioculturais que esses princípios não teriam condições de dar conta num primeiro momento. Eu acho que o primeiro fator a colocar no interior dessa discussão é justamente a própria noção de uma cultura vista de baixo, né? A expressão história vista de baixo é uma expressão fundamental, em grande medida pelo trabalho do Thompson, né? Ele prega essa expressão num artigo publicado em 1966, portanto, justamente nesse momento em que
na França se está buscando, né, esse esforço de quantificação aliado à busca pelas mentalidades do jeito que eu tentei descrever em linhas gerais agora há pouco. Mas então, aqui nós temos uma abordagem que quer tentar entender o ponto de vista dos de baixo, sem necessariamente recorrer ao apagamento, digamos, da sua dimensão criativa, da sua dimensão de agência, na grande nuvem das séries de dados generalizantes e que dariam origem a um instrumento analítico de amplo alcance, né? Então, no fundo, o desafio aqui seria justamente encontrar uma maneira de entender, por exemplo, as lutas de classe, sem jogar fora as práticas cotidianas dos indivíduos, os procedimentos de interiorização. Por exemplo, o Thompson tem um texto, aliás, muito interessante sobre como a transformação da ordem do tempo tem impactos decisivos na estrutura do trabalho. Enfim, são os vários textos que aparecem no livro The Making of the English Working Class e que até hoje fazem escola e que foram lidos, são lidos, né, nos cursos de graduação, porque justamente apresentam essa perspectiva, a perspectiva de você reconstruir sensibilidades políticas no interior de quadros de apropriação de normas culturais conflituosos, né? Que é justamente a dimensão do trabalho. Então, de certa maneira, dá para falar, sim, que vários historiadores, e não só historiadores, também antropólogos ligados a perspectivas que eu poderia chamar genericamente de culturalistas, se voltaram para, digamos assim, esses mesmos desafios que estavam colocados em outros contextos. Aliás, a própria noção de ver a história de baixo, né, vai para além do próprio marxismo, né? Ela vai aparecer, por exemplo, na própria experiência metodológica da microhistória, ela vai aparecer na historiografia norte-americana, depois de importantes debates na Inglaterra, sempre sobre esse enfoque, mais uma vez, das vidas ordinárias e do cotidiano dos excluídos. Então, acho que para dizer assim, em síntese, né, alguma coisa a respeito desse problema, eu insistiria na ideia de que essa perspectiva marxista, ela concilia, no caso do Thompson, me parece com grande eficácia, as ações, as práticas, os hábitos, os valores, a um conjunto de crenças que podem ser examinados à luz de contrastes e de conflitos sociais abrangentes. Então, aqui também, de certa maneira, parece uma dimensão, digamos, circular das relações de classe com os constrangimentos que são estabelecidos sincronicamente, por exemplo. Então, no fundo, a ideia de que a ordem social só pode ser compreendida no diálogo permanente entre o sincrônico e o diacrônico e na correlação entre características mais gerais do conflito social, que poderiam ser descritos, por exemplo, com o apoio das perspectivas marxistas, marxianas, mas também vistas na dimensão do simbólico, né? É importante lembrar que essa discussão ela tinha um valor enorme, né? Porque se nós tomarmos, digamos, esses paradigmas de maneira um tanto grosseira, né, à distância, a gente tenderia a pensar que a história da cultura seria preocupar alguma coisa da ordem da superestrutura e não da infraestrutura. E pensar dessa forma, naturalmente, colocaria a história cultural num patamar, de certa maneira, inferior, ou menos importante, ou menos eficaz do que a história sociopolítica ou a história econômica, por exemplo, né? Então, no fundo, a grande contribuição, me parece, é de colocar as dinâmicas, entre aspas, infraestruturais e superestruturais em posições relativamente simétricas, o que justamente permite dar conta de um tipo de história de fôlego social, mas que não deixa de ter atenção às características, entre aspas, culturais, que seriam visíveis nos comportamentos de um indivíduo ou de um pequeno grupo de indivíduos. Uma vez, já faz uns bons anos, antes da pandemia e tal, eu tava fazendo uma live no Instagram e um cara me perguntou qual era a diferença do conceito de cultura pro Edward Thompson, Roger Chartier e o Peter Burke. Na época eu falei pra ele que eu não tinha como responder isso, porque embora eu tenha lido esses 3 autores, eu nunca li com essa pergunta na cabeça e tal. E essa pergunta sozinha dá um artigo, até um TCC inteiro. Então eu falei, não tem como responder isso assim, de sopetão, né? Mas inspirado nessa pergunta, levando em consideração que eu preparei esse roteiro, te mandei antes e tal. Então eu queria te perguntar, a gente consegue encontrar algumas diferenças significativas na forma como esses 3 autores trabalham o conceito de cultura e na inserção deles no campo da história cultural? Eu acho que sim, embora eu preferisse insistir que existem continuidades nessas diferentes abordagens pelas razões que eu espero estejam claras neste momento, né? Porque, no final das contas, por exemplo, se nós tomarmos a perspectiva da dinâmica entre o que se chamaria de popular e erudito, todos esses historiadores que você citou têm alguma coisa a
dizer a respeito. É claro que a mesma coisa acontece, por exemplo, com a renovação teórica, ainda que essa renovação teórica assuma diferentes vetores. Para dar um exemplo mais concreto, né, se a gente quisesse, por exemplo, distinguir a abordagem de Roger Chartier da história da cultura da abordagem thompsoniana, uma primeira distinção poderia ser feita no sentido daquilo que dá elementos para esses dois intelectuais conduzirem os seus trabalhos. Do ponto de vista do Thompson, nunca deixa de estar presente a dinâmica da luta de classes, por exemplo, ainda que ela seja totalmente qualificada, como eu acabei de explicar respondendo à pergunta anterior, né? No caso de Roger Chartier, a sua relação com Pierre Bourdieu leva o questionário para um lugar um pouco diferente. Ao invés de pensar em lutas de classe, o que eu acho que está em jogo na história cultural ligada a esse pesquisador é a luta de classificação. A luta de classificação, e isso aqui, claro, vem efetivamente da obra do Pierre Bourdieu, seja pelas suas noções mais consagradas, né, razão prática, hábitos, campo, etc., tem a ver justamente com a descrição densa das interações entre práticas e representações, nunca entendendo que as práticas são meramente constitutivas das representações, ou o contrário, as representações puramente constitutivas das práticas. Ou seja, no fundo, para entender a ordem cultural, seria necessário esclarecer quais são e como se afirmam historicamente, provisoriamente, os vários sistemas de classificação que permitem aos indivíduos constituírem representações e como as representações, por sua vez, quando se estabelecem, vão delimitando o horizonte das práticas. Então, é muito mais um sistema de classificação que, na verdade, prescinde um pouco da dimensão da luta de classes que se vê colocado aí. No caso do Peter Burke, eu acho que é um pouco mais complicado, assim, porque, de alguma maneira, a obra dele, mais classicamente ligada à história cultural, que está em voga no final dos anos 70, durante os anos 80, por exemplo, o grande livro dele sobre a cultura popular na primeira época moderna, ainda me parece recorrer a estruturas de interpretação que são generalizantes, que eu não diria totalmente divorciadas dos pressupostos da história das mentalidades, ainda que ele tenha buscado tomar distância delas. E essa ambição totalizante no Peter Burke aparece inclusive nas suas descrições sobre esses mesmos processos, né? Porque um livro, por exemplo, que é muito lido no Brasil até hoje, é um livro, por exemplo, que constava do meu programa de leituras da disciplina que eu cursei de introdução aos estudos históricos na minha própria graduação, 18 anos atrás, é o livro sobre o que é história cultural. E quando você lê esse livro, a imagem que desponta é justamente a de uma espécie de história cultural totalizada, porque as várias distinções das práticas intelectuais, na verdade, seriam totalmente unificadas pelo próprio conceito de cultura. Então, por exemplo, se vocês abrirem esse livro hoje, vocês vão ver que no começo dele ele trata da história da cultura. E ao tratar da história da cultura a partir de Burckhardt e outros, ele constitui esses intelectuais como quase que os genitores de um tipo de raciocínio que depois vai ser continuado por outros. Então, aí uma dimensão teleológica que hoje eu acho muito difícil de se sustentar. É a mesma coisa que ele faz, por exemplo, com o livro sobre a escola do Zanardi, e quando ele divide a escola do Zanardi em gerações, a primeira, a segunda, a terceira, a possibilidade de uma quarta, etc. Não há que não haja relações entre esses autores, eu mostrei algumas dessas relações aqui mais cedo, mas eu acho que é extremamente redutor pensar nesses termos, né, de gerações e de gerações que se sucedem no tempo de maneira direta e não em gerações que entram em conflito, se apropriam de determinados traços intelectuais do seu passado epistemológico. E eu acho que, de certa maneira, a dinâmica que o Peter Burke estabelece e impõe aos seus estudos da cultura popular, ela, no fundo, termina nesse mesmo limite, nesse mesmo desafio, né, que é o de pensar em identidades que são mais ou menos estáveis e que, portanto, podem ser passíveis de comparação, e processos que, de certa maneira, então, são desprovidos das tensões que são muito visíveis, muito mais visíveis, tanto nos trabalhos do Thompson quanto nos trabalhos do Chartier. Nos dois casos, é certo que o problema das estabilidades, digamos assim, que caracterizaria uma cultura, ou um sistema de classificações, ou um sistema de luta de classes, está sempre revestido de conflitos.
Ou seja, a ideia de que a força dos modelos culturais dominantes, ela não apaga a deflagração de especificidades. E no caso do Peter Burke, eu acho que o trabalho dele, de maneira geral, ele não necessariamente conseguiu, em todos os momentos, demonstrar essa dinâmica de apropriações ou de resistências, de reformulações, de maneira tão bem sucedida quanto aconteceu no caso dos outros historiadores. Então, para terminar, eu diria que os três são muito diferentes e muito semelhantes ao mesmo tempo. Eles são semelhantes no sentido de que os questionamentos que perpassam suas obras até certo ponto são comuns, porque em alguma medida eles produziram grandes livros mais ou menos nos mesmos anos, ao longo das mesmas décadas, mas as maneiras de tratar desses problemas são absolutamente diferentes e, inclusive, geraram heranças distintas e foram apropriadas de maneiras distintas. O uso do termo cultura em um sentido amplo, sem as distinções entre alta e baixa cultura, entendemos a aproximação que historiadores e economistas fizeram com a antropologia ao proporcionar uma visão sobre a importância dos valores para explicar a produção, a acumulação e o consumo da riqueza. Todo campo na historiografia é criticado por adeptos de outros campos, correntes, vertentes, metodologias, enfim. Quais são as principais críticas que a história cultural recebe e, normalmente, quais são os argumentos usados para defender a história cultural dessas críticas? Bom, eu acho que a primeira crítica que poderia ser feita à história cultural tem a ver um pouco com o seu sucesso. Porque, no fundo, se a gente recapitular um pouco o que aconteceu com a história cultural a partir dos anos 80, nós vamos perceber, mais uma vez, isso tem uma relação principalmente com a França, mas também com os Estados Unidos. A gente pode pensar num livro importante da Lynn Hunt, sobre a noção de nova história cultural, que esse modelo ele ganhou muita força. No Brasil também, né, nos anos 90, no início dos anos 2000, se você fizer um mapeamento, acho que dos trabalhos historiográficos publicados, as categorias básicas, por exemplo, de prática, de representação, elas são muito, muito presentes e alguns diriam que praticamente onipresentes. Então, esse sucesso, ele introduziu, na verdade, um grande problema, que é a ideia de que cultura significaria tudo. No fundo, essa é a grande crítica, a ideia de que, digamos, a capacidade de alcance do questionário da história cultural apagaria as especificidades da história política, da história social, das lutas ideológicas e das várias outras maneiras que nós temos de, digamos, tratar desses problemas. Então, no fundo, o que me parece é que a categoria de representação, sobretudo, ela se tornou uma categoria quase que automática e automatizada para tratar de problemas da ordem do simbólico. Então, no fundo, esse sucesso teórico produziu um silenciamento e uma falta de oxigenação da prática historiográfica. Eu não digo no plano teórico, porque no plano teórico sempre houve desafios e críticas bastante violentas a esse tipo de perspectiva, que é sobretudo francesa, né? Por exemplo, se você considerar a emergência da própria microhistória, a microhistória surge como uma espécie de desafio a um desequilíbrio que era percebido por historiadores italianos do mercado historiográfico, uma expressão famosa, né, que está lá nas origens da microhistória. Então, a microhistória seria, de certa maneira, uma tentativa de reposicionar outras abordagens e outras perspectivas para fazer um desafio, digamos, a um modelo francês de pensamento histórico, né? Então, eu te diria isso, Iclis, que esse é o grande problema, né? A história cultural se tornou objeto de uma profunda generalização, e é interessante porque ela, na verdade, acabou criando o monstro que ela própria visava a enfrentar. Ou seja, se ela apareceu historiograficamente para justamente dar conta dos processos de interiorização dos comportamentos, das representações, das práticas, processos esses que, pela sua própria configuração, não eram visíveis sem muito esforço intelectual, no fundo, a história cultural acabou se interiorizando como se fosse quase que o exercício da historiografia em si mesmo. E como se, então, as categorias básicas dela fossem categorias quase que obrigatórias ou incontornáveis. No fundo, eu acredito que a solução para esse desafio, para essa grande crítica, foi justamente a ideia de qualificar essa história cultural
para que ela não se perca como a história em si, ou a maneira em si de tratar do passado, ao mesmo tempo em que ela foi necessariamente objeto de rivalidade de modelos diferentes. Então, eu já falei aqui da microhistória, que coloca questões distintas, ainda que conectadas. A gente sabe, por exemplo, que a obra do Ginsburg tem uma relação muito significativa com a historiografia francesa, com Marc Bloch, né, que era um modelo para ele, e que, na sua perspectiva de mentalidade, guardava uma relação com problemas culturais e assim por diante. Mas agora nós temos, por exemplo, a história global, que coloca outros desafios. Nós temos a microhistória global, nós temos renovações da história política desde os anos 70, agora existe uma história social da política, por exemplo, que ganhou força, várias possibilidades de pensar a história das ideias ou a história intelectual, e tudo isso, portanto, tornou o nosso cenário muito mais plural e muito mais, digamos assim, interessante, eu diria, né? Porque recoloca, como eu disse, a história cultural num lugar mais razoável e menos tirânico, por assim dizer, né? Eu termino lembrando que hoje, por exemplo, a história cultural está muito mais incorporada a outros tipos de abordagem, mesmo no interior do que a gente chamaria dos análises. Hoje, por exemplo, está muito decididamente claro, né, que o território do simbólico é insuficiente. Isso significa, então, que toda história cultural tem que necessariamente se revestir de instrumentos de análise social. Ao mesmo tempo, a história cultural reaparece em campos que se demarcaram dela num primeiro momento. Hoje, na França, por exemplo, a história intelectual é necessariamente vista como uma história cultural, uma vez que o território das ideias, por si só, é incapaz de dar conta dos fenômenos que a gente chamaria de intelectuais, né? Um grande exemplo disso está na própria obra do Roger Chartier sobre a Revolução Francesa, né? As origens culturais da Revolução Francesa, que é um livro que, de certa maneira, aparece para criticar a perspectiva de uma história das origens intelectuais da Revolução Francesa. Então, no fundo, eu acho que o nosso momento atual é um momento de grande fertilidade, é um momento bastante animador para a historiografia, justamente porque esses sistemas de classificação rígidos têm dado lugar à exploração interdisciplinar e mesmo no interior da historiografia é bastante plural dos fenômenos. A que se tem que juntar também um último elemento que me parece interessante, que é a possibilidade de historiadores e historiadoras de locais que não se reduzem digamos, ao norte global participarem desses debates com bastante sucesso. Eu acho que aí também a gente tem um campo muito fértil de interações, né, e não de troca, ou seja, substituição de um pensamento supostamente europeu por um outro que não seja, mas a interação intelectual sistemática das várias partes do mundo, e me parece que ela vai dar origem a novas figuras da história cultural que tem ainda muito a contribuir. Para terminar, eu queria te pedir algumas dicas. Que dicas você dá para os graduandos em História que gostariam de trabalhar com História Cultural? Seja num artigo, num TCC, ou talvez até num projeto de mestrado. O que você falaria para esses graduandos? Eu diria primeiro que o estudo da história cultural significa necessariamente um estudo reflexivo. Então, a primeira, digamos, tarefa que eu me proporia, se eu quisesse enveredar por esse campo, é entender o que significa reflexividade nas ciências humanas e na historiografia. E por reflexividade, eu quero dizer, em termos gerais, a necessidade que deve se impor a todo historiador e a toda historiadora de dar conta não só de um conjunto de princípios teóricos que poderiam animar uma pesquisa, mas das origens e das transformações que esses mesmos conceitos têm na história. Então, para dizer de maneira bem simples, seria historicizar as próprias ferramentas intelectuais de que nós nos servimos. Então, a história da cultura, como a gente tentou mostrar aqui conversando hoje, ela tem uma história, é uma história bastante complicada, complexa efetivamente, e que precisa ser minimamente compreendida para que uma filiação epistemologicamente consistente seja produzida. Em segundo lugar, é interessante pensar também que os termos ligados à história da cultura ou à história cultural necessariamente estão inscritos na própria ordem social. Ou seja, estudar a história da cultura não significa simplesmente tomar posse de um conjunto de ferramentas historiográficas, mas também entender como é que a cultura se estabelece como conceito socialmente. E esse estabelecimento de um conceito de cultura, ele se dá da mesma forma no tempo. Então, mais uma vez, para tentar ser direto, eu acho que seria importante tentar estabelecer a historicidade da noção de história cultural antes de fazer uso dela e, ao mesmo tempo, tentar
estabelecer a historicidade da noção de cultura no lugar que é o meu ponto de partida, por exemplo, como historiador brasileiro, que se formou em uma determinada tradição, num campo de saber e a partir de uma certa tendência analítica. Então, no fundo, o convite que eu faria é sempre o da busca da autoconsciência, porque sem a autoconsciência é muito difícil estabelecer uma perspectiva do outro, né? A perspectiva do outro, de uma alteridade, ela só é possível quando a minha identidade é retirada de uma espécie de posição universal, a partir da qual eu pudesse encarar os modos de existência que existem no nosso mundo, nos vários tempos que nos interessam, como se fosse, digamos assim, o meu ponto de vista, um ponto de vista absoluto, né? E que pudesse, portanto, objetificar os pontos de vista dos outros. No fundo, o jogo da historiografia é sempre um jogo multifacetado. Ele tem a ver com o meu presente, o passado que eu quero estudar, mas também com os vários processos de mediação que me separam desse passado. E isso é evidente, por exemplo, na maneira como eu lido com os arquivos e com os documentos. Se eu, por exemplo, quero ser um estudante de história cultural medieval, não basta que eu dê conta das especificidades do meu tempo e das especificidades, por exemplo, do século XIV, mas de todos os tempos que me separam do século XIV e que permitiram que eu tivesse acesso a determinados documentos que poderiam perfeitamente não ter sido preservados ou que poderiam simplesmente, por força do acaso, não existir. Então, eu tenho que fazer uma história cultural dos arquivos que oferecem os documentos que eu vou utilizar. Eu preciso fazer uma história, entre aspas, cultural, das várias maneiras de estudar os problemas que agora eu quero eu mesmo desenvolver. No fundo, então, esse o paradigma de uma reflexividade. A ideia de um constante questionamento da minha posição e, ao mesmo tempo, uma espécie de higiene conceitual para que eu entenda o lugar dos conceitos que eu decidi empregar e as interações desses lugares que eu emprego hoje com os vários usos dos mesmos conceitos ou de conceitos diferentes que incidem no mesmo campo semântico nas outras épocas. Se você quer saber um pouco mais sobre a vida especificamente do Peter Burke, suas obras, parte do seu pensamento, eu indico para vocês um vídeo de um canal muito interessante que chama Obriga História. Obriga História. Esse canal tem um vídeo só sobre o Peter Burke. De tão bom que o Peter Burke ele caiu lá no canal do Obriga História, que é um canal maravilhoso, né? Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou, quer estudar mais sobre o assunto. Se você tivesse que recomendar até uns 3 livros sobre o tema, o que você recomenda? 3 livros que me parecem fascinantes sobre dinâmicas culturais são os seguintes. Primeiro, eu diria que a leitura da Lynn Hunt é fundamental. Essa grande historiadora escreveu um livro que se chama A Invenção dos Direitos Humanos, em que ela busca mostrar que justamente esse problema dos direitos humanos está muito além da dimensão, digamos, jurídica ou política, que mais imediatamente formou ou forjou documentos como a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Um argumento interessante que ela faz, que eu acho que tem profunda relação com as dinâmicas culturais que foram abordadas aqui no episódio, é justamente a ideia de que a noção de que haveria direitos humanos, ela nasce, por exemplo, da criação e da produção de um espaço público, de um público que se reconhece como igual. E isso teria acontecido, por exemplo, é um argumento desafiador que ela lança, pela leitura de romances. Então, a leitura partilhada da literatura no final do século XVIII seria um componente indispensável para entender por que uma comunidade vasta de pessoas passa a estabelecer o princípio de que elas são todas iguais e, portanto, passíveis dos mesmos direitos. Esse é um livro, então, que eu acho muito, muito bom. O segundo livro que eu recomendaria, porque também coloca dimensões interessantes sobre o problema da reflexividade, é um livro do pesquisador Antoine Lilti, atualmente professor no Collège de France, e que se chama A Invenção da Celebridade. Esse livro já existe no nosso mercado há alguns anos, foi traduzido, assim como o seu livro mais recente, que se chama A Herança das Luzes, Ambivalências da Modernidade. Mas no caso da invenção da celebridade, é interessante justamente porque ali ele vai colocar no século XVIII um problema que nós, em geral, atribuímos ao século XX, que é o nascimento, por exemplo, da figura do fã. A figura, por exemplo, de indivíduos que se interessam profundamente por grandes intelectuais, grandes artistas, etc., não porque compartilhem com eles um sistema interpessoal intelectual, mas simplesmente porque essas pessoas alcançaram um status social que as tornam dignas de adoração, ou de ódio, ou de rejeição. Então, por exemplo, o caso do Rousseau, que é fascinante, na medida em que Rousseau
publica uma série de textos visando, com esses textos, estabelecer um diálogo público de ordem intelectual, para encontrar, no lugar disso, muitas vezes, pessoas interessadas simplesmente em cumprimentá-lo e dizer que queriam tocá-lo e que queriam conhecê-lo de perto e saber quem era essa pessoa, né? Isso até cria uma cisão famosa, né, entre o Jean-Jacques e o Rousseau, né, que foi objeto de interesse durante muito tempo e que é abordado de forma fascinante, inteligentíssima por esse grande historiador e que representa, inclusive, um movimento de renovação da tradição política dos análises. E, por fim, eu acho que um livro de Roger Chartier, que é muito lido aqui no Brasil, mas esse livro em particular me parece pouco conhecido, vale a pena ser mencionado justamente por se tratar de um exemplo, digamos, de uma abordagem de história cultural levada ao limite. Isso seria o livro Cardenio, História de uma Peça Perdida. Esse é um livro que foi traduzido há alguns anos, por volta de 10 anos, se não me engano ele é de 2012, e ele justamente tem a ver com a ideia de tentar recuperar práticas de leitura e circulação, digamos assim, do sentido, a partir de uma peça que já não existe, né? Essa peça, esse texto do Cardenio é um manuscrito que se perdeu e não se sabe exatamente como é que, portanto, essas representações poderiam se dar na contraluz desse texto supostamente inaugural e que é atribuído em algum momento ao Shakespeare, né? Então, justamente tentar a partir de um não documento, né, ou seja, de uma ausência, para tentar produzir o conjunto de reflexões sobre os modos como as pessoas recebiam o teatro e como ele era adaptado, pensado e transformado. É realmente um trabalho formidável, talvez seja, para mim, certamente é o livro mais interessante que Roger Chartier escreveu e eu acho, portanto, que vale muito a pena conhecê-lo. Então é isso, gente. Luiz, tem alguma consideração final? Somente te agradecer a oportunidade da interlocução, Iclis, dizer que, de minha parte, estou sempre à disposição, inclusive de pessoas que eventualmente se interessem por algumas das discussões que foram apresentadas. Então, se desejarem conversar mais profundamente a respeito delas, na medida do possível, estou super à disposição. E como é que o pessoal pode entrar em contato contigo? Pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail institucional, ljunior, tudo junto, @unb.br, e pode encontrar informações, claro, no site do Departamento de História da UNB, e se quiserem conhecer um pouco do trabalho, também podem encontrar minha página, por exemplo, no academia.edu, onde eu coloco vários textos e que podem também servir enfim, um ponto de acesso, né, a alguns dos problemas que a gente discutiu. Obrigado. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Não se esqueçam que os livros mencionados no fim do episódio, você encontra eles no post desse episódio no nosso site, historiafm.com. Não se esquece, segue a gente lá no Instagram, @brigahistoria, dá uma nota 5 pra gente lá no Spotify e, claro, colabore com o nosso trabalho em apoia.se/brigahistoria. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Vitor Alexandre e Iclis Rodrigues. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/Obriga História. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.